Muito bem. Eu acho que deve estar em várias regiões o que está acontecendo isso daí, né? Mas tudo bem, são coisas que acontecem. Vamos lá. Então, quais são os sinais precoces que nós vamos poder ver nessa criança? Precocemente, quando eu digo, é assim, ó, lá na educação infantil, tá certo? Lá no primeiro, segundo ano, quando todas as crianças já estão se adaptando à escrita, à leitura, né? Aos interesses daquele nível, e ela ainda está abaixo, né? Então, quais são os primeiros? Primeiro, hipotonia. O que é hipotonia? Olha, dentro da parte da neurociências, existe um carinha dentro da neuropsicomotricidade que se chama Alexandre Luria. Ele colocou todas as nossas divisões cerebrais aqui em blocos. E aí ele disse que a criança, ele afirma que a criança, quando ela é pequena, que ela tem que engatinhar, que ela não pode ficar muito tempo no colo, que ela não pode ficar muito tempo no berço, porque ela tem que explorar. E esse explorar ambiente, caminhar, se enfiar debaixo de mesa ou coisa parecida, vai favorecer a hipotonia ou a hipertonia dessa criança. Então, quando a criança não tem essa possibilidade de fazer esse movimento, de pegar um lápis adequadamente, de não fazer um recorte legal, de fazer amassado ou coisa parecida, isso vai dificultar a habilidade manual, obviamente o atraso da linguagem, porque a hipotonia vai dar uma dificuldade aqui, ó. Então vai ficar com aquele queixinho meio caído, né? Que aí vai ter que ir para as fono e tudo mais. E se você não olhar com mais atenção, eu digo que essas crianças não vão mostrar, não vão fisicamente perceber, nós não vamos perceber que essa criança tenha. Porque quando a gente fala em deficiência intelectual, gente, o que nós pensamos? Síndrome de Down, né? X frágil. Uma pessoa que fisicamente mostra para nós que ela tem uma dificuldade. Quando, na verdade, uma porcentagem muito grande, ela não denota no parte do físico, e sim nas atividades. Então, não específico. O que é não específico? Não está na minha cara. Agora, específico, aquele que eu bato os olhos e vejo. É uma criança que é muito passiva, né? Que não tem autonomia nenhuma, que tem uma dificuldade de aprender mesmo as coisas que são assim, ó. Minha querida Alexandre Luria, Lidiane, mesmo que sejam umas coisas assim, minúcias, sabe? Uma coisinha simples, ela não consegue detectar, né? E são limitações visíveis. Quando todo mundo foi, ela ainda está pensando como é que ela vai fazer para ir. Entende, gente? Então se torna um pouco, assim, como que eu vou dizer, mais dificultoso para a criança acelerar, chegar ao mesmo patamar do que a turminha dela. Ok? Mas aí, a deficiência intelectual, tanto para Vygotsky como para Piaget, eles colocam de uma forma diferente, mas chegando o mesmo denominador comum, ok? Então, que para Piaget, ele diz que a deficiência é uma estrutura cognitiva inacabada. O que significa isso? Ela sabe, ela tem competência, só que ela não sabe utilizar. Entende? Ela não consegue administrar aquilo que ela sabe. Então, ela pegou ali uma atividade qualquer e ela fala assim: eu sei fazer isso. Isso é fácil. A professora diz: então, manda ver. Aí ela para e fala: o que é para fazer mesmo? De que jeito? A professora explica para mim de novo. Entende? É uma cognição. Ela não sabe como fazer, porque cognição significa eu encontrar um caminho
para chegar a uma resposta adequada. Ok? Para Vygotsky, ele já fala que tem uma dificuldade em coisas abstratas. Mas se você parar para pensar, gente, olha só, nós também temos, às vezes, uma dificuldade de pensar algo que está longe do nosso pensamento. Nós temos que ver, nós temos que pegar, não é? Para Vygotsky, ele fala que o aprendizagem, ele gera um desenvolvimento. Óbvio, quando você aprende, você se desenvolve. E o meio onde você está também se é desenvolvido, porque você atua nele de uma forma mais categórica, mais prática. Todo mundo vê que você está fazendo. E aí ele combina com a ideia de Piaget, quando ele diz que a ação do sujeito sobre ele próprio é que vai fazer a mudança no meio onde ele está. E isso vai favorecer o meio, que é o par, onde ele está, né? E ele vai conseguir se comunicar e ter uma prática mais efetiva quando ele faz, quando ele estiver dentro desse meio ali que a gente está acabando de dizer. Ok, gente? Então, são pensamentos que são escritos diferente, mas divergem somente na escrita e não na filosofia, né? na tomada de consciência de verdade aí. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com essa criança. Mas para eu trabalhar, gente, eu tenho que entender como é que funciona esse cérebrozinho dele. Você sabe como o teu cérebro funciona? Você sabe como é o nosso cérebro? Porque, gente, o nosso cérebro, ele realiza imensas, milhões, trilhões de conexões. Quando a criança, ela é concebida, ela tem lá ó, um grãozinho dentro da mãezinha que está gerando ela já está com trilhões de conexões neurais aí. De acordo com a necessidade que essa criança tem, que essa pessoa vai enfrentar, essas conexões passam a se desenvolver, e como o professor que vai vir em seguida, que é o professor Wesley, uma vez eu assisti a palestra dele e eu achei maravilhosa o exemplo que ele deu das conexões. Ele falou que quando os neurônios se conectam, é porque eles estão fazendo fofoca. E quando há uma fofoca, esses neurônios, eles aumentam. Não é assim com a nossa fofoca? Quando você faz, olha, alguém falou isso para mim, aí você passa para outro, que passa para outro. Todo mundo está sabendo? Quando os neurônios se encontram, é assim que acontece quando há o aprendizado, quando há o interesse, quando há a motivação. E aí a criança se adapta nessa tentativa de melhorar, de aperfeiçoar essa habilidade que ainda às vezes não está visível, que não estão visíveis para nós, através do quê? Das nossas estimulações adequadas, assertivas e que pode fazer toda a diferença durante todo o desenvolvimento desse aluno. Mas aí você vai perguntar, professora, lindas palavras, como eu li aí, ó, linda explicação, muito boa explicação, mas e agora? Como que eu posso fazer isso? Qual que é a prática? E eu vou dizer para vocês, gente, realmente, em 1 hora de palestra aqui, vocês não vão pegar tudo. Por isso que eu convido vocês para vir fazer o curso de neuropsicomotricidade, para vocês entenderem como é que, para você, não, peraí, não era entender, deixa eu falar melhor, para vocês se apaixonarem como eu estou apaixonada, como eu sou apaixonada por esse cérebro. Quanto mais eu estudo sobre o cérebro, não só da criança com DI, mas de uma criança normal, de uma criança, de um adulto, de um TEA, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, mais eu tenho vontade de aprender. E isso que vai diferenciar o trabalho de vocês na sala de aula depois, sabe? Sabe por quê? Porque conhecer esse mecanismo cerebral, a forma como o teu aluno aprende, o nível de cognição, que são diferentes,
você vai fazer toda a diferença. E isso são tópicos essenciais que nós precisamos saber para adequar a atividade dentro da habilidade que o aluno tem. Porque todos têm habilidade, gente. Basta apenas você descobrir qual é a habilidade. O que a criança sabe fazer? Quando eu pego uma habilidade e trabalho com aquela, outras se ramificam, outras habilidades surgirão, e agora eu falo de quê? De alguma coisa que vocês já viram e já ouviram, que significa plasticidade cerebral ou neural, tá? Por que essa plasticidade se transforma? Tá dando